E vai ter uma briga jurídica entre a delegada Maria Corsato e os familiares. As familiares de quem? As familiares de Deolane Bezerra. E aí ela fala, olha, tá vendo isso aqui? Ela pega o celular e começa a mostrar o nome de vários policiais. E vai ter uma briga jurídica entre a delegada Maria Corsato e os familiares. As familiares de quem? As familiares de Deolane Bezerra. Nós conversamos com a delegada Maria Corsato, que era delegada do 27º DP Campo Belo de São Paulo. E hoje ela trava uma briga na internet que agora foi também para a justiça. Bom, a primeira pergunta que eu fiz para a delegada Maria Corsato foi o seguinte: como foi, doutora Maria Corsato, o início do inquérito que a senhora fez contra a Deolane? E eu perguntei para a delegada Maria Corsato, como é que chegou essa denúncia que a senhora abriu inquérito no 27º DP? E eu perguntei, doutora Maria Corsato, o que motivou a instauração que a senhora fez lá em 2024 contra a Deolane e fez o mandado de busca e apreensão? Vamos ver o que ela respondeu com exclusividade para o canal Na Cena do Crime. Bom, o inquérito começa por requisição do Ministério Público. O Ministério Público extraiu informações do YouTube de que um influenciador digital estava fazendo rifas de carros e motos pela internet. Eles mandaram para a delegacia, começou essa investigação. No curso dessa investigação e no cumprimento de mandados de busca e apreensão para este caso, apareceram informações que indicavam a existência de um robô desenvolvido por uma empresa, e esse robô, ele indicava como as pessoas poderiam apostar em partidas de futebol. Foi pedido uma busca e apreensão para o juiz, explicando que, olha, aquilo não era muito claro, não dava para a gente poder aferir a assertividade daquele software, se é que era um software ou se era um estelionato. Então, com base na Lei 8.137, o artigo 7º, inciso 7º, foi feita essa exposição para o juiz e para o Ministério Público, e nós pedimos busca e apreensão, colocando o quê? Tudo aquilo que era usado como poder, ganho e ostentação deveria ser retirado daqueles influenciadores digitais, porque eles estavam sendo usados para fazer com que as pessoas apostassem, comprassem aquele produto. O Ministério Público concordou, o juiz deferiu, então nós vamos cumprir essas buscas e apreensões, que foi a segunda fase dessa investigação. Depois que terminou a busca e apreensão da Deolane e do Tirolipa, esses dados foram tratados e depois nós fizemos ainda uma terceira fase no final de 2022. Bom, eu perguntei em seguida para a doutora Maria Corsato quais foram os motivos que ela fez e para conseguir o mandado de busca e apreensão, e a família da Deolane ficou uma arara com a delegada, porque elas alegaram que isso não deveria ter ocorrido. Vamos ver o que a doutora Maria Corsato respondeu. O pedido de busca e apreensão foi baseado na Lei 8.137, no artigo 7º, inciso 7º, onde induzir o consumidor a erro ou a enganá-lo sobre a natureza, a qualidade e o desempenho de um produto, mesmo através de propaganda. Então, estava nítido que a propaganda que estava sendo feita, ela era muito assintosa, ela provocava o consumidor a adquirir uma coisa que ele achava que, se ele comprasse aquilo e usasse, ele ia acabar sentando num Porsche ou viajando para a Europa, comprando um relógio caro, porque eles davam a entender que aquilo era ganho certo. Foi exposto para o MP e para o juiz, eles concordaram e foi deferida a busca e apreensão. Bom, eu perguntei para a doutora Maria Corsato em seguida se ela teve algum problema quando ela entrou na mansão da Deolane, lá no Tamboré 1, em Alphaville, se ela teve algum problema, se ela teve problema em levar os carros e ela se ficou preocupada com a ação da Deolane. Vamos ver o que ela mesma disse. Isso é com exclusividade aqui no canal Na Cena do Crime, como foi o cumprimento do mandado de busca e apreensão na mansão de Deolane Bezerra. Bom, no dia, quando nós chegamos à casa dela, nós chegamos em 4, 5 viaturas, batemos na porta. Eu fui a primeira pessoa a falar com ela que atendeu a porta. Eu disse que era cumprimento de busca e apreensão. Naquele momento ela se assustou e ela perguntou, é por causa do homicídio? Aí eu estranhei e falei assim, não, eu estou aqui por causa do busca e apreensão de um inquérito meu. Ela ainda pergunta, é do DEIC? Eu falei, não, eu trabalho no 27. E aí ela relaxa. E ela pede um cigarro, alguém traz um cigarro para ela começa a fumar. Eu entram os advogados da OAB, da Comissão de Prerrogativa. Então, eu falo para ela, olha, a gente vai fazer a busca e apreensão na sua casa, coloca a sua filha num quarto separado. Quando a gente terminar a casa inteira, a gente se esconde num lugar, você troca a menina de quarto e eu vou fazer o último quarto, que vai ser onde a menina está.
Então, dentro da casa, a gente prosseguiu, ela filmou tudo o tempo todo. Em determinado momento, ela fala que ela vai postar. E aí eu digo para ela, olha, essa investigação está sob segredo de justiça, hoje eu vou cumprir mais um mandado de busca e apreensão e nós vamos ter outras fases nessa investigação. Então, eu preciso manter o segredo de justiça. Então, ela compreendeu, ela não postou nada ali na minha frente. Mas aí, quando a gente sai, a gente termina a busca e apreensão na outra casa, no dia seguinte, um vizinho dela tirou uma foto e postou no portal de notícia. E depois a própria Deolane começou a dar entrevistas sobre o que aconteceu ali e a soltar todos os vídeos que ela fez da gente dentro da casa dela, inclusive com o nosso rosto, dos policiais, ela solta na rede social dela, naquela ocasião com 16 milhões de seguidores. Bom, mas aí, o que aconteceu? Você reparou que a delegada Maria Corsato fala que a Deolane pergunta, é em relação ao homicídio? Aí eu tenho que perguntar para a doutora Maria Corsato, qual foi o sentido desse comentário, se ela poderia explicar, se ela conseguiu levantar que crime de homicídio seria esse, quem seria a vítima, se a Deolane tem participação. Então eu fiz essa pergunta importante para a doutora Maria Corsato, porque ela levanta esse comentário que a Deolane fez quando perguntou em relação ao homicídio, esse mandado de busca, a delegada falou não. Vamos ver o que a doutora Maria Corsato disse. Quando o nome da Deolane aparece na minha investigação, eu começo a fazer um levantamento sobre ela, eu peço o COAF dela, então vem alguns nomes, então eu começo a levantar aquilo tudo. E desse cruzamento de dados veio uma informação de que uma daquelas pessoas havia falecido. Havia sido vítima de homicídio em dezembro de 2021 e que estava sendo investigado pelo DHPP. Como a gente sabe que a Deolane advogou muito, né, para faccionados, quando a gente chega na casa dela, eu acho que ela entendeu que, de repente, aquela investigação daquele homicídio pudesse ter batido nela. Se ela tem alguma coisa a ver, eu não estava investigando aquele homicídio, não tenho condições de dizer. Mas eu sei que ela ficou preocupada quando a gente chegou na casa dela 7 meses depois desse homicídio. Mas olha o que aconteceu. Em seguida, passado algumas semanas, a Deolane e as irmãs foram na delegacia no 27DP Campo Belo, aqui em São Paulo, na delegacia da doutora Maria Corsato, onde ela trabalhava, querendo os carros de volta, 2 carros de alto padrão. E a pergunta que eu fiz para a doutora Maria Corsato foi curto e grosso. A família da Deolane, a Deolane causou algum transtorno esse dia que ela foi pedir os carros? Que ela queria a liberação dos carros de luxo? Vamos ver a resposta da doutora Maria Corsato. No dia 25 de julho de 2022, na parte da tarde, foram até a delegacia a Deolane, a Adélia e o Rogério, que são os 2 últimos, são advogados dela. E os advogados ficaram a tarde inteira insistindo para eu entregar os carros. Mas eu falei para eles, vocês também pediram para o juiz, então eu não posso mais nem me manifestar. E o juiz, ele instaurou um incidente de restituição de coisas apreendidas. Então agora é só com ele. Eu preciso esperar que ele me pergunte o que eu vou querer fazer com isso tudo e ele que vai decidir. Elas diziam, não, isso não é verdade, nós não pedimos nada para o juiz. Só que estava no site do Tribunal de Justiça o registro do incidente de restituição de coisas apreendidas. E elas queriam me convencer de que aquilo era um engano do fórum. Os 2 advogados ficaram cerca de 3 horas na minha frente tentando me convencer de que a informação que eu estava pegando no site do tribunal era equivocada. Mas aí eu mostrei, inclusive a própria petição que eles trazem para mim, ao invés de estar dirigida ao delegado, estava dirigida ao juiz. Aí nessa hora eles pararam e saíram. E aí a hora que a Deolane entra na sala, fala que o meu serviço era uma palhaçada, ela bate na porta, ela fala que ela vai para a corregedoria, e aí ela fala, olha, tá vendo isso aqui? Ela pega o celular e começa a mostrar o nome de vários policiais e apontar as conversas que ela estava tendo com eles, né? Ali, num claro intento de me intimidar. E aí ela cita algumas coisas de jornal que já tinham saído a meu respeito também. Ela fala assim, eu estou indo para a corregedoria. Eu abaixo a cabeça, continuo o meu serviço, ela sai e aí ela começa a fazer uma live na porta da delegacia. Naquele dia, ela tinha 16 milhões de seguidores. No mesmo tempo que ela está fazendo aquela live, começam a tentar invadir a minha rede social, que tinha 200 pessoas naquela ocasião. Era uma rede privada, pequena, e ali tinha fotos do meu pai falecido, da minha mãe falecida, do meu irmão falecido, da minha madrinha, da minha avó falecida, de viagens com meu sobrinho, aniversários de família. E eu quase perdi essa conta naquela noite. Então eu abro uma segunda conta para evitar que os haters
atacassem a minha conta privada, então eles foram atacar a conta aberta, que é essa conta que eu tenho hoje, com cerca de 300 mil seguidores. Quando a Deolane chega à Corregedoria da Polícia Civil, a Adélia manda uma mensagem no WhatsApp do meu escrivão, perguntando para ele se eu estava vendo os stories da Deolane e o que eu estava achando. Aí o meu escrivão me perguntou: doutora, o que eu respondo? Fala que eu vi sim e que para mim não faz diferença. A próxima pergunta que eu fiz para a doutora Maria Corsato é o seguinte. Doutora Maria Corsato, a Deolane foi na corregedoria? E se foi, quais as queixas que ela fez contra a senhora? Instaurar inquérito policial contra a senhora? Então, tudo isso a gente perguntou para a doutora Maria Corsato, que não foge de perguntas. Tudo que eu mandei, ela realmente respondeu. Vamos ver o que ela disse. Elas procuraram, primeiramente, a Corregedoria da Polícia Civil no dia 25 de julho de 2022. Na corregedoria estavam a Deolane, o advogado Rogério e a Adélia Soares. E eles dizem que eu estava perseguindo a Deolane, porque a Deolane tinha anunciado o apoio político dela ao Luiz Inácio Lula da Silva e eu era declaradamente não petista. Então, eu estava perseguindo por ela ser petista e eu não. E ela coloca isso no boletim de ocorrência. E o segundo motivo, que foi o motivo que ensejou a tipificação da minha conduta como crime de abuso de autoridade, ela diz que eu não estava dando acesso aos autos da investigação a ela. Só que eu não dei acesso porque os autos estavam em segredo de justiça. Então, ela faz um boletim de ocorrência colocando uma informação falsa ali. Ela engana o delegado da corregedoria. Se o delegado da corregedoria tivesse entrado no site do tribunal e colocado o número do processo, ele teria visto que tanto o inquérito como a busca e apreensão estavam em segredo de justiça e que eu não poderia dar acesso a ela. E provavelmente, então, ele não teria tipificado a minha conduta como criminosa. Bom, vamos lá. Você veja o problema que aconteceu com a doutora Maria Corsato. Instauraram inquérito à corregedoria para apurar crime de abuso de autoridade, isso em 2022. E aí eu perguntei para a doutora Maria Corsato: doutora Maria, qual foi o resultado dessa apuração? A senhora foi condenada? A senhora foi absolvida? Teve arquivamento? O que aconteceu com a senhora no curso dessas apurações que foram feitas contra a doutora Maria Corsato? Vamos ver o que ela respondeu. Ela registra esse boletim de ocorrência dia 25 de julho de 2022. Antes do mês de julho terminar, já está instaurada uma apuração preliminar contra mim e essa apuração preliminar ela dura até o dia seguinte da prisão da Deolane em Pernambuco, que foi 2 anos depois, que foi 2024, foi outubro de 2024. Aí, essa apuração preliminar ela foi arquivada. Durante esses 2 anos, elas colocaram diversas petições ali e entre julho de 22 e dezembro de 22, elas pediram 3 ou 4 vezes para que a corregedoria tirasse a investigação da minha mão. Em nenhum momento a investigação foi tirada. Quando chegou em janeiro de 23, quando eu encerrei os 2 primeiros inquéritos que os envolviam, o terceiro, eu me reportei ao juiz dizendo que, como elas colocaram muitas petições e tinha muita coisa na corregedoria para eu responder, o meu trabalho na delegacia acabou sendo inviabilizado. Eu fiquei 6 meses sem poder fazer nenhuma outra investigação. Eu fiquei 6 meses trabalhando somente para a família Bezerra. Então, eu pedi para o juiz redistribuir aquilo para um departamento de polícia especializado, que foi para o DPPC, e lá ele tramitou até se encerrar. Atualmente, eu respondo uma nova apuração preliminar, que se iniciou há 1 mês, porque, em decorrência do lançamento do meu livro, eu estava falando sobre ele e aconteceu da Deolane ser presa no dia 21 de maio. E como ela, no dia 25 de julho, agrega o nome dela ao meu por vontade própria, isso foi linkado pela imprensa e começaram a perguntar para mim sobre ela. Então, eu comecei a explicar alguns assuntos, alguns conceitos sobre narcocultura, narcoterrorismo e lavagem de dinheiro. E parece que essa roupa serviu certinho, ela não precisou nem fazer barra. E isso a incomodou. A família dela entende que os habeas corpus que elas pedem não são concedidos em razão do esclarecimento da população sobre a prática criminosa de alguns influenciadores digitais. Então, elas começaram a me atacar e fizeram surgir na administração pública uma pergunta, uma indagação do porquê eu estava falando sobre Deolane sem autorização. Bom, a doutora Maria Corsato, ela está sendo acusada pelas irmãs e a mãe de Deolane Bezerra que ela está perseguindo a família Bezerra, tá? E aí eu tive que perguntar para ela
que é uma indagação da família Bezerra. Por que de uma hora para outra a doutora Maria Corsato começou a participar de diversos programas de podcast e também programas de televisão? Nós fizemos a pergunta para a doutora Maria Corsato e ela corajosamente respondeu. Vamos ver o que ela disse. Durante o tempo que eu a investigava, como autoridade policial, eu tinha que manter uma distância disso tudo. Quando eu terminei aqueles inquéritos, entreguei o último, eu fiquei mais aliviada, porque a partir dali eu comecei a cuidar da minha defesa na corregedoria e das outras investigações que ficaram paradas por conta dos excessos de petições que a família fazia. Excesso esse que a gente pode ver ainda hoje, elas praticando, que elas entram com petição contra a água do presídio, contra a barata, contra o escorpião, contra o promotor, contra tudo. Então, essa é uma forma recorrente de atuação da família. Eles entopem de petição quem os está investigando ou processando. Então, eu resolvi ficar silente. A primeira vez que eu comento alguma coisa é quando ela aparece com o colar do traficante, né, do Thiago da Maré, e esse traficante, ele mandou matar 2 policiais. Naquela ocasião, eu como policial, eu me senti assim, ferida, né, por ver uma pessoa festejando com um colar de uma pessoa procurada que matou 2 policiais. E aí eu faço alguns comentários, mas nunca expondo a foto dela, só falando sobre o colar. E nunca mais falei mais nada. Quando ela é presa em 2024, eu comento sobre a prisão dela e o momento que ela sai da cadeia, que aí ela faz um piquete na porta da cadeia. E aí eu digo, olha, esse piquete é igual ao que ela fez na porta da minha delegacia. E eu coloco o vídeo dela falando na porta da cadeia em Pernambuco, com ela falando na porta da delegacia de 27. E aí, no dia seguinte, ela volta para a cadeia. Na hora da audiência de custódia, a juiz diz que ela estava jogando, naquela ocasião, os 20 e tantos milhões de seguidores dela contra quem estava fazendo a investigação. Razão pela qual ela estava rompendo a paz pública e a ordem pública, então ela devia voltar para a custódia da prisão preventiva. E ela volta para a cadeia. Nesse momento, eu recebo na minha casa um direct da Adélia Soares com uma petição dizendo que eu deveria retirar o meu vídeo do ar sob pena de ser processada civilmente e criminalmente, porque eu estava praticando crime de difamação contra a Deolane Bezerra e abuso de autoridade, porque elas gostam do crime de abuso de autoridade. Então eu pego aquilo e coloco de novo na minha rede social. Eu falo assim, eu tenho liberdade de expressão e eu vou exercer a minha liberdade de expressão. Você está dizendo que eu cometi crime? Eu não cometi crime. Eu só repliquei notícias que estão na imprensa. Então eu cheguei à noite na delegacia, procurei o plantão e fiz um boletim de ocorrência contra a Deolane e contra a Adélia Soares por terem dito que eu pratiquei crime. E tem um inquérito na delegacia, no 27, investigando essa difamação praticada por Adélia Soares e Deolane Bezerra contra mim. Quando a Adélia Soares descobre o boletim de ocorrência, ela diz que Deolane não sabia que ela tomou aquela decisão, que foi uma decisão dela e da equipe dela. Então eu adito a minha reclamação para que fossem investigados todos os advogados que trabalhavam com a Adélia Soares. Então esse inquérito está tramitando no 27DP. Olha a pergunta que eu fiz agora para a doutora Maria Corsato. Doutora Maria Corsato foi cumprir o mandado de busca e apreensão, levou 2 carros de luxo. Você acabou de saber que a Deolane foi lá para tentar liberar os carros, e a doutora Maria Corsato não quis liberar, mas na semana passada eu mostrei aqui na live que elas conseguiram liberar os 2 carros de luxo e fizeram uma festa quando os carros chegaram lá em Tamboré 1. E aí eu perguntei para a doutora Maria Corsato como é que elas conseguiram liberar os 2 carros de luxo que a delegada havia feito a apreensão. Vamos ver. Em dezembro de 2022, eu relatei o inquérito policial do Ministério Público iniciado em razão das rifas, e esse inquérito que foi instaurado a mando do Ministério Público, onde ele desdobrou na busca e apreensão da Deolane, então chegou um momento que a gente percebeu que a questão da Deolane não estava linkada com a rifa, então a gente separou aquela investigação. Em dezembro, esses 2 casos foram relatados e encaminhados ao Ministério Público. No caso do inquérito da Deolane e desse robô para aposta de futebol, durante a investigação eu pedi que a empresa mandasse para mim
Esse robô, ele foi testado e os outros produtos que eles anunciavam lá também, eles foram testados e o resultado desse teste eu coloquei para o Ministério Público, dizendo que era até viável que aquele software realmente ele funcionasse. No entanto, a forma como a publicidade era feita, ela levava o consumidor a acreditar que se usasse aquele software, ele iria ficar rico. Então, eu, delegado de polícia, entendi que havia acontecido o crime previsto na Lei 8.137, artigo 7º, inciso 7º. Foi colocado para o Ministério Público. Naquela ocasião, o Ministério Público entendeu por arquivar o feito, que entendeu que ali não tinha crime. Só que agora ele entende que a Virgínia está praticando algo semelhante. Então, talvez tenha necessidade de se desarquivar aquele inquérito e verificar a forma como aquela publicação, aquela publicidade foi feita. Quando o inquérito foi arquivado, então foi determinada a restituição dos carros, do aparelho de telefone celular e do computador da Deolane Bezerra e também de outros objetos que estavam em poder da delegacia. A família Bezerra contratou um perito criminal forense particular para fazer uma análise se a doutora Maria Corsato está perseguindo a família Bezerra ou não. Esse perito fez um laudo particular, esse perito alega que está ocorrendo uma perseguição da delegada contra a família Bezerra. E aí eu perguntei, doutora Maria Corsato, a senhora tem medo desse laudo pericial? Doutora Maria Corsato, já entraram com algum pedido de inquérito policial contra a senhora, mas agora que é uma coisa recente em relação ao laudo, ou não? Vamos ver a resposta que ela deu para a gente aqui do Na Cena do Crime. Eu estou muito curiosa para ler essa perícia, né? Eu gostaria de ver como foi feito esse texto, né? Elas dizem que desde 2022 eu me refiro a elas. Isso não é verdade. E elas são dadas, né, a não falar a verdade. Tanto que a mãe dela vai a um stories e fala um caminhão de bobagem a meu respeito, tanto que agora também está sendo investigada por crime de difamação. Eu não sei, né, se elas se representaram por algum motivo a mais na corregedoria, não sei ainda, teria que pedir uma certidão para ver isso. E eu também, como eu estou desincompatibilizada para poder concorrer ao cargo de deputada estadual junto a São Paulo, as minhas senhas, né, elas foram todas bloqueadas. Então eu não consigo acessar nenhum tipo de sistema, nem o sistema do Tribunal de Justiça. Então, eu não sei se elas iniciaram algum processo contra mim. Bom, o que ela fala de interessante, detetive Ala, é o seguinte, se ela não está podendo acessar o computador, mas ela também não foi notificada, ou seja, em tese ainda não tem nada. Ou elas entraram com algum tipo de pedido e ainda não chegou uma notificação para ela. Tá bom, mas na semana passada, aqui na nossa live, nós mostramos um vídeo que foi postado pela mãe, né, da Deolane Bezerra, e ela fez uma série de acusações pesadas contra a doutora Maria Corsato. E aí eu tive que perguntar para a doutora Maria Corsato, só ela deve ter visto o vídeo que foi feito pela mãe da Deolane Bezerra. A senhora tomou alguma providência contra a mãe de Deolane ou deixou isso para lá? Vamos ver o que ela respondeu. Tomei providência, foi feito um boletim de ocorrência, né, pela prática do crime de difamação, agravada por ter sido feita contra um funcionário público em razão da função pública e por ter sido utilizado um meio que facilita a propagação, que foi a rede social, e a rede social delas são canhões. Então, elas colocaram aquelas ofensas em canhões. E a mãe dela foi muito assintosa quando ela me acusa de receber propina, de proteger criminoso. E o pior de tudo, ela tenta obstruir os meus direitos políticos quando ela pede para as pessoas não me escolherem de forma nenhuma porque eu sou corrupta. Então, isso caracteriza propaganda eleitoral negativa antecipada. Olha, você está reparando que a gente fez perguntas assim bem específicas que ninguém fez e a doutora Maria Corsato não tinha falado ainda sobre esses temas. Mais 2 perguntas eu fiz, ela respondeu todas as 18, 19 perguntas que eu mesmo elaborei. E a penúltima pergunta foi o seguinte, doutora Maria Corsato, tendo em vista todo esse embate, esse desgaste que a senhora está tendo, a senhora se sente abalada emocionalmente em relação à sua saúde ou a senhora está forte, a senhora está bem? Como é que está o seu emocional nesse momento? Ela nos mandou a resposta ontem, você vai ver a resposta dela agora.
Ah, sim. Porque em 2022, quando ela faz aquela reclamação na corregedoria, morava comigo uma tia minha, de 87 anos, que era a irmã mais velha do meu pai. Tia essa que, quando tinha 23 anos, desarmou o homem que matou o pai dela. Minha tia demandava muitos cuidados. E com toda essa pressão que elas exerciam em cima da corregedoria, e aí a corregedoria acabava exercendo sobre mim, o último ano de vida da minha tia, eu não pude aproveitar direito com ela. Eu estava sempre ansiosa, sempre preocupada com o que ia acontecer comigo. Teve momentos que eu achava, puxa, se isso virar um PA, eu posso perder meu emprego. Talvez, será que eu vou conseguir terminar de cuidar da minha tia? E essa minha tia falece em outubro de 2023. E eu ainda fiquei mais um ano respondendo, né, às acusações que Deolane e as duas irmãs dela e a advogada fizeram contra mim. Durante todo esse tempo, a Deolane tem muitos amigos na polícia. Ela tem muitos amigos na Polícia Civil. E eu senti pressões. E algumas pressões eu só fui entender quem é que estava praticando depois da morte do Vinícius Gritzbach. Porque 2 policiais acabaram sendo presos e esses 2 policiais trabalhavam próximo de mim, né? Tanto que um deles, um delegado de polícia, numa ocasião, eu estava num plantão e eu precisava de uma orientação, precisava passar uma informação para a chefia. Então, foi telefonado para poder entrar em contato. Ele não quis falar comigo. Ele liga para a casa do meu chefe, passa o problema para o meu chefe, aí o meu chefe tem que ligar para mim para perguntar o que estava acontecendo, eu tenho que explicar para o meu chefe, que depois vai passar para ele. Então, uma comunicação que poderia tornar a solução de um caso policial muito mais rápido, ela acabou demorando porque ele se recusou a falar comigo, ele se recusou a falar com a mulher que tinha um dia investigado Deolane Bezerra. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo.